Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos com o PET 4. Nessa aula eu irei resolver as atividades de Química da semana 1, fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais do segundo ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre energia de ligação. Mas como de costume, eu venho aqui pedir a vocês para seguir os nossos canais, todas as nossas redes sociais, para se inscrever aqui no YouTube, no canal da Escola Online, ativar as notificações para ficar sempre por dentro de quando uma aula for postada. Em especial hoje, eu quero mandar um abraço para o Gabriel Paula. Ele é da cidade de Palma e carinhosamente ele tem conversado comigo no Instagram. Pediu que eu mandasse um beijo. Então tá aqui meu beijo. Tá bom, Gabriel? E eu tô muito feliz. Você deu o depoimento que encheu meu coração de felicidade. Você disse que não se interessava pela química, mas com as aulas daqui da Escola Online tem mudado sua percepção. Muito obrigada! E uma outra grande novidade. Nessa semana nós temos um encontro marcado, uma live no dia 12 de setembro, no sábado às 16 horas. Conto com a presença de todos vocês, tá certo? Vamos para a aula? Eu sou a Simone, a professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para as resoluções das atividades, vamos fazer aqui uma fundamentação teórica. Cálculo de ΔH, cálculo da variação de entalpia. Nós já começamos a trabalhar com conceitos de termoquímica desde o PET 3. E essa aula é voltada principalmente para cálculo de ΔH. Nós temos três formas de calcular o ΔH. Por meio, usando calor de formação, usando energia de ligação ou usando a lei de Hess. Quando a gente trabalha o cálculo de ΔH usando o calor de formação, a gente, na verdade, já trabalhou esse conceito. Foi lá na semana 3 do PET 3. Se você não recorda, é importante que assista a aula novamente, certo? Usando a lei de Hess, será a nossa próxima aula, a semana 2 do PET 4. Nessa aula, a gente vai retratar cálculo utilizando energia de ligação. Mas antes da gente ir para essa explicação de como será o cálculo usando energia de ligação, eu queria perguntar para vocês, como você estuda? Fazendo resumo, lendo material teórico, fazendo mapas mentais? E aí? Nós da Escola Online estamos curiosos. E se você faz esses desenhos legais, os esquemas, tira uma foto de você estudando e manda pra gente lá no Instagram. A gente está curioso para saber como está o seu desenvolvimento no estudo. E aí, uma foto legal, um post legal, nós da equipe Escola Online vamos ter muito orgulho de postar o estudo de vocês. Posta lá, marca a gente. Vamos à aula? Então, cálculos de ΔH usando energia de ligação. Primeiro, o que é energia de ligação? É a energia envolvida numa ligação química. É energia que vai estar associada a uma ligação química. Nós sabemos que são conceitos estudados lá no primeiro ano, que uma ligação química ela pode ser quebrada, rompida ou formada. E aí, a energia que está envolvida nessa ligação é que nós iremos utilizar para calcular a entalpia de ligação, a entalpia do processo, a entalpia, variação de entalpia de uma reação. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber, quando há formação da ligação química, sempre haverá liberação de energia. O que é liberar energia, Simone? A gente viu lá nos conceitos iniciais de termoquímica. Toda vez que há liberação de energia, significa que a energia está indo para o meio externo. O produto é formado e é liberado energia. É um processo que nós chamamos de processo exotérmico.
Toda vez que a energia é liberada, nós representamos essa energia por um sinal negativo, certo? E toda vez que uma ligação é rompida, para quebrar uma ligação química, nós precisamos fornecer energia para que essa ligação quebre. Porque se houve uma ligação química, significa que aqueles elementos que estão ligados, eles ligaram para alcançar uma estabilidade. Então, para a gente romper essa ligação, é necessário fornecer energia. E toda vez que há um rompimento da ligação, é um processo endotérmico e nós representamos essa energia positiva, certo? Então, nada melhor para a gente entender os conceitos do que fazendo um exemplo, um exercício. Então, vamos lá. O exercício está pedindo para calcular a variação de entalpia da reação entre gás hidrogênio mais gás iodo, formando o HI. Então, uma molécula de gás hidrogênio, outra molécula de I2, formando duas moléculas de HI. Está pedindo para a gente calcular esse ΔH usando as energias de ligações que foram fornecidas. A ligação entre os hidrogênios tem esse valor em quilojoule mol. Mesma coisa a ligação entre iodo e mesma coisa a ligação entre HI. Como aqui são substâncias diatômicas, é muito tranquilo, né? A gente identificar que tipo de ligação que está tendo aqui, porque a gente tem essa tabela. E aí, nós vamos calcular de forma separada a ligação que está sendo rompida. Esse valor de energia aqui, que foi fornecido na tabela, a gente considera ele como uma energia positiva. E quando houve a formação de ligação, que é uma energia que vai ser liberada, o valor aqui a gente considera negativo. Aí me questiono, uai, quanto que eu vou saber que está rompendo, quanto que eu vou saber que está formando? Simples, gente. Todas as ligações que estão do lado dos reagentes, a gente considera que são ligações que vão romper, quebrar, para formar novas ligações, para formar as ligações das substâncias do produto. Certo? Então, como que a gente faz isso? Então, do lado do reagente, nós teremos rompimento de ligação. Toda vez que rompe ligação, o valor aqui da energia de ligação, ele é positivo. Isso mesmo. Então, as substâncias reagentes é o H2, que é ligação entre dois hidrogênios, e o I2, ligação entre um hidrogênio. Nós consideramos positivo. E aí, como é 1 mol e 1 mol, a gente calcula aqui. Mais 436 kJ mais 151, dá um saldo energético positivo de 587 kJ. E para o produto? Produto, a gente considera formação de ligação. Toda vez que uma ligação é formada, a liberação de energia. E nós consideramos essa energia negativa. Produto aqui, nós temos apenas o hidrogênio ligado ao iodo. Só que tomem muito cuidado, nós temos aqui 2 mols. Então, foi formado duas substâncias, duas moléculas de HI. Logo, nós temos aqui que multiplicar 2 vezes a ligação HI, que foi fornecida em kJ por mol. Como nós temos 2 mol, vai ser o dobro de energia. Logo, o somatório aqui vai ser negativo, porque é a ligação formada, 2 vezes 299, dando aqui o saldo energético negativo de 598. Ok, calculamos os valores aqui de entalpia de rompimento de ligação e de entalpia de formação de ligação. Mas não é só isso, que é o ΔH, a variação de entalpia, a energia resultante dessa reação. Então, o saldo energético nada mais é que calcular o valor obtido para as ligações rompidas no reagente, mais o saldo energético dos produtos, das ligações, da formação das ligações dos produtos. Então, fazendo aqui o cálculo, né? Mais 587 menos 598, nós temos um saldo energético de menos 11 kJ, certo?
E aí me pergunta, essa reação, na verdade, ela é endotérmica ou exotérmica? Porque você falou, professora, que teve aqui uma parte endotérmica e uma parte exotérmica. Mas o saldo energético final foi negativo. Isso significa que essa reação é exotérmica. Certinho? Estão preparados? Vamos para as atividades. Atividade 1. O gás propano é um dos integrantes do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Então tá aqui, ó, gás propano com 5 moléculas de gás oxigênio vai formar 3 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de água. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano é igual. Então, o que está perguntando aqui, gente, é muito importante. O valor de ΔH que nós vamos encontrar aqui é para toda essa equação, da forma que ela está balanceada. E o valor utilizado será o mesmo usado. Por quê? Porque essa equação balanceada aqui, ela tem apenas 1 mol de propano, que é o que está pedindo aqui, ó, variação de entalpia da reação de combustível de 1 mol de propano. Então, o valor que nós encontramos vai ser a resposta. Em outras atividades, a gente vai ver que o valor que a gente encontra não é a resposta. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao ler os enunciados das atividades, tá? O enunciado não é só para dar informação. O enunciado também te faz e te pergunta algo sendo questionado. Porque se tivesse pedido aqui, ó, variação da entalpia da reação de combustão em relação ao gás carbônico, em relação a 1 mol de gás carbônico, o valor que a gente encontra aqui dessa reação, ΔH dessa reação, é para 3 mols de gás carbônico. Se a resposta pedir em relação a 1 mol de gás carbônico, a gente tem que dividir o valor encontrado por 3, tá bom? A gente vai ver isso nos próximos exercícios, vocês vão entender o que eu tô falando. Aí me questionam, Simone, eu não sei como que esses átomos aqui estão ligados. No momento, vocês estão no 2º ano, mas quando vocês chegarem lá no 3º ano, não vai ter desculpa, vocês vão ter que saber. Porque aqui é uma substância orgânica, é da classe dos hidrocarbonetos, tá bom? Mas para facilitar e também para visualizarmos melhor, eu vou escrever essa mesma equação química aqui. Na verdade, não é equação, eu vou reescrever as estruturas dessas substâncias aqui para identificar o tipo de ligação que tem. Então, é essa aqui, ó. Esse aqui é o propano, o gás oxigênio, o gás carbônico e a água, certo? Então, vamos iniciar o exercício. Vamos calcular inicialmente a entalpia das substâncias reagente. Então, lembrando, reagente vai ocorrer o rompimento da ligação. Para romper a ligação, a gente tem que fornecer energia. Se fornece energia, absorve energia, é ΔH positivo. Então, o ΔH do reagente, primeiro aqui começando com propano. Quantas ligações nós temos entre carbono e hidrogênio? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ligações carbono e hidrogênio. Cada ligação tem o valor de 413. Então, aqui, ó, nós temos uma molécula de propano. Então, aqui, ó, uma molécula de propano. Que nós temos 2 tipos de ligação. Ligação entre carbono e hidrogênio e entre carbonos. Entre carbono e hidrogênio, nós temos 8. Multiplicado aqui pelo valor da energia dessa ligação. E entre carbono e carbono, quantas ligações nós temos? 2. 1, 2. Logo, é 2 vezes o valor de carbono com carbono é 348, certo? Mas essa é a única substância reagente? Não, nós temos aqui o O2.
O oxigênio tem quantas ligações nele? Uma só. Mas nós temos 5 oxigênios. Por isso que é 5 vezes uma ligação vezes o valor da entalpia, da energia dessa ligação. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai encontrar positiva, entalpia positiva. Sempre lembrar que é importante aqui escrever o sinal de mais, inclusive eu esqueci de escrever aqui, é importante escrever, tá bom? Então, dá um valor aqui dos reagentes, uma energia necessária para romper as ligações de mais 6.490 kJ. Agora, para o produto, que é formação de ligação. Então, nós vamos formar aqui, ó, 2 ligações entre carbono e oxigênio para a molécula de CO2. Então, 1, 2. Mas nós temos 3 moléculas de gás carbônico. Então, ó, 3 moléculas de gás carbônico, tem 2 ligações CO e aqui o valor da energia de ligação do CO. E por último, a água. Nós temos 4 moléculas de água e a água tem ligação entre oxigênio e hidrogênio, 2. 4 moléculas de água tem 2 ligações, oxigênio e hidrogênio, e o valor dessa energia de ligação é menos 462. Pergunta, por que eu coloquei menos? Porque aqui é formação de ligação, libera energia. Libera energia, valor negativo. Fazendo os cálculos aqui, a gente encontra menos 8.160. E aí, para a gente saber o ΔH, o saldo energético, vai ser pegar esses valores aqui. Então, somando, fazendo o somatório, 6.490 mais menos, então mais com menos é menos, lembra? Regra do sinal lá na matemática. Menos 8.160. Isso dá um valor de menos 1.670 kJ. Chegamos à resposta letra A. Próxima atividade. A reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Então, aqui, ó, metano mais gás cloro, formando o Cl3Cl, me fugiu o nome aqui, mas é o clorofórmio, desculpa, mais HCl, ácido clorídrico. Deu aqui, gente, já a variação de entalpia, certo? Tá pedindo para a gente considerar as energias de ligação aqui na tabela e tá querendo saber qual que é o valor da ligação Cl, qual que é o valor da ligação entre carbono e cloro para aqui esse composto clorofórmio. Então, gente, esse exercício é bem similar ao anterior. A diferença é que aqui, agora nós temos o saldo energético. Tendo o saldo energético, o exercício não é para calcular o ΔH. É para calcular o valor da energia de ligação entre carbono e cloro. Então, vamos lá. Eu desenhei novamente aqui as substâncias reagentes e as substâncias produtos para a gente facilitar a contagem dessas ligações. Então, reagente, ocorre rompimento de ligação. Rompimento de ligação, nós consideramos a energia de ligação positiva. Então, aqui para o metano, nós temos 4 ligações entre carbono e hidrogênio. E a gente só tem uma molécula de metano. Então, uma molécula vezes 4 ligações, mais 105. A outra substância é o gás cloro. Então, uma molécula de gás cloro, nós temos só uma ligação com o valor aqui da energia de ligação. Então, fazendo aqui o cálculo, nós encontramos mais 478. Olha eu com os números, hein? Agora o produto. Produto, formação de ligação. Toda vez que forma ligação, é uma entalpia negativa, libera energia. Então, aqui, nosso primeiro composto, que é o clorofórmio, nós sabemos aqui o valor da entalpia da ligação carbono-hidrogênio, né, que é 105. Só que ao contrário do que a gente considerou mais 105 aqui para os reagentes, aqui para o produto a gente considera menos 105. Lembrando, forma ligação, entalpia negativa, certo? Nós temos um clorofórmio, 3 ligações carbono-hidrogênio. E nós temos uma ligação carbono-cloro, que a gente não sabe o valor. Mas tem como descobrir? Tem, vou mostrar para vocês. E aí nós temos aqui a outra substância, uma molécula de HCl. Então, 1 vezes 1 vezes aqui a energia de ligação do H com Cl. E aí nós chegamos
a um resultado de menos 418 menos x, certo? O nosso saldo energético vai ser, então, o somatório do que a gente encontrou para o ΔH do reagente e o somatório com o ΔH do produto. Então, fazendo aqui esse somatório, nós vamos encontrar o ΔH? Não, nós já temos. Então, nós igualamos isso aqui a menos 25. E aí, passando o x para cá e o 25 para cá, lembrando que o mais com menos é menos, regrinha de sinal, mais com menos é menos. Se aqui é menos x, passa para o outro lado mais x. Se aqui é menos 25, passa para cá mais 25. Assim. E aí, fazendo o cálculo, a gente vê que x é igual a 85. Então, o valor de entalpia aqui, de ligação, né, de energia de ligação entre carbono e cloro, é 85 kcal. Letra E. Próxima atividade. Nessa atividade, a gente vai calcular a variação de entalpia da reação de 2HBr com gás cloro, dando 2HCl mais brom. Conhecendo as seguintes energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Como eu fiz nos outros exercícios, vamos aqui representar as ligações existentes entre as substâncias. Como são substâncias diatômicas, a ligação aqui ela é única entre os átomos, então é bem tranquilo, né? Vamos novamente começar a calcular a entalpia do reagente. Então, reagente, rompe ligação, se rompe ligação, entalpia positiva. Então, ΔH reagente vai ser, eu tenho duas moléculas de HBr. Então, cada HBr tem uma ligação. Então, duas moléculas vezes uma ligação, vezes o valor dessa energia de ligação. E nós temos aqui uma molécula de gás cloro com uma ligação. E o valor da energia de ligação é 57,9. Para os produtos, calma, professora. Então, aqui dando o resultado de mais 232,7. Para os produtos, formação de ligação, ligação formada, entalpia negativa. Então, nós temos aqui 2HCl, então 2 mols, com a ligação de HCl, o valor aqui da energia de ligação do HCl, mais 1 mol de bromo, só tem uma ligação entre bromos, e o valor aqui, dando um resultado de menos 252,3. Novamente aqui, gente, ó, eu comi o sinal demais. Não come não, tá? Coloca aí, ó, que tem um sinalzinho demais. E aí, nós temos um saldo energético, somando aqui os resultados do ΔH reagente com ΔH produto, chegamos ao valor de menos 19,6 kcal. Nossa resposta. 4. A BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado no futuro. A indústria, cortou um pedaço do texto, aposta no nitrogênio como um dos mais promissores substitutivos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula de água. Legal, né? Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Ai, nosso sonho! Então, aqui a reação, ó. 2 moléculas de gás hidrogênio com uma molécula de gás oxigênio, dando aqui 2 moléculas de água. Tá pedindo pra gente calcular o ΔH, variação de entalpia da ligação em kJ/mol em relação à água. Então, vocês lembram que eu falei lá no primeiro exercício, tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente calcular aqui o ΔH dessa reação, é em relação a 2 moléculas de água. Mas não foi isso que o exercício pediu. Ele pediu o valor de energia por mol de água. Isso é importante. E não saber disso é um risco. Com base nos dados da tabela a seguir, qual a variação da entalpia, que é o ΔH da reação? Mas a gente tem que responder em função de 1 mol de água. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá aqui as moléculas para vocês observarem as ligações e ficarem mais fácil.
No reagente, nós temos 2 moléculas de gás hidrogênio, então 2 moléculas, uma ligação entre os hidrogênios, está aqui a energia de ligação, e nós temos 1 mol de oxigênio, temos aqui uma ligação dupla, e o valor dessa ligação dupla 494, dando aqui um somatório de mais 1.368. Novamente, a professora estava com muita fome e comeu aqui o sinal de mais. Não comam, vocês não precisam, vocês não estão com fome, tenho certeza. E aí, produtos, formação de ligação, entalpia negativa. Nós temos aqui 2 mols de água e cada água tem 2 ligações entre hidrogênio e oxigênio, dando um produto, um final, né, um somatório final de menos 1.852. E aí? Agora o saldo energético. A gente sabe que o saldo energético dessa reação aqui é o somatório do ΔH reagente, ΔH produto, dando um valor de menos 484 para 2 mols de água. A sorte é que não tem essa resposta, né? Senão vocês iam marcar quente fervendo, achando mesmo que tá abafando, marcando a resposta correta. Não, queridos. Esse valor aqui é para 2 mol. Para 1 mol é a metade, né? 242. Resposta, letra B. Última atividade. Dadas as seguintes energias de ligação em kJ por mol de ligação. Calcule o valor da energia térmica em kJ por mol de amônia. Por quê, gente? Essa reação aqui, ó, produz 2 mols de amônia. Exercício 5, o raciocínio é igualzinho do exercício 4, né? Envolvida na reação representada entre gás nitrogênio e gás hidrogênio formando amônio. Então, daqui, ó, as ligações para facilitar nossos cálculos. Então, reagente rompe ligação, se rompe ligação, ΔH é positivo. Falei isso não sei quantas vezes já. Se vocês não guardarem, ai, ai, ai. Então, vamos lá. Reagente. Gás nitrogênio, eu tenho 1 mol. Então, só tem uma ligação tripla. O valor dessa ligação tripla é positivo 950. Depois, nós temos 3 mols de hidrogênio. Uma única ligação entre hidrogênio. Novamente, eu estava com fome demais, comi o sinal de mais. E o valor aqui da ligação entre hidrogênio e hidrogênio, 430. Dando aqui um total de 2.240. Agora para o produto. Produto, forma ligação. Se ligação é formada, energia liberada, negativo. Então, nós temos aqui no produto 2 mols de amônio. Então, 2 vezes 3 ligações. Ó, 1, 2, 3 entre nitrogênio e hidrogênio, que o valor é 390, dando resultado aqui de 2.340. Saldo energético, soma os 2, que dá menos 100, para 2 mols de amônia. Então, para 1 mol de amônia, menos 50 kJ mol de amônia. Certinho? Finalizamos as atividades. Se você gostou da aula, deixa o like. Se curtiu muito, se achou a professora doida, né? Normal. Deixa seu comentário se você não entendeu alguma coisa, que vai ser um prazer enorme eu ler os comentários. Eu leio todos. Não consigo responder sempre, mas eu leio. E tendo um tempinho, eu vou responder todos os comentários. Tá bom, gente? Então, novamente, nós temos o encontro marcado sábado, nossa live. Assuntos muito legais e eu quero conhecer vocês melhor. Compareçam lá. Abraços, gente. Até a próxima aula. Mentira! Até a nossa live sábado. Tchauzinho!